Fala galerinha, professor Oberon aqui, hoje para a gente falar um pouquinho sobre língua portuguesa, dando continuidade àquela nossa aula a respeito do período composto. Então, na aula passada, para quem acompanhou, viu que o período composto se divide em período composto por coordenação e por subordinação, e aí eu falei um pouco das orações coordenadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho do período composto por subordinação. Então o que acontece? O período composto por subordinação, ele se divide em três. Existe o período composto por subordinação com as orações subordinadas substantivas, aquele composto pelas orações subordinadas adjetivas e o composto pelas orações subordinadas adverbiais. Tá? Então, substantivas, adjetivas e adverbiais. Por que isso? Porque cada uma dessas classes de palavras, o substantivo, o adjetivo e o advérbio, no período simples, elas vão exercer uma função sintática diferente. Então, os substantivos exercem determinadas funções sintáticas, os adjetivos exercem outras funções sintáticas diferentes e os advérbios outras funções sintáticas diferentes. E no período composto por subordinação, uma oração vai completar o sentido da outra, ou seja, uma oração vai exercer uma função sintática em relação à oração com a qual ela está conectada, tá? E aí é que nós vamos ter então as orações substantivas, subordinadas substantivas, porque vão exercer a função sintática de um substantivo em relação à oração principal. Teremos as orações subordinadas adjetivas, porque exercem a função sintática de adjetivo em relação à oração principal, e as adverbiais também do mesmo modo, vão exercer a função sintática de advérbio. Beleza? Então, período composto por subordinação, ele é dividido nessas três partes: orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas. São 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Temos a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Achei que eu não ia lembrar de todas as 6, mas acabei lembrando. Então são essas 6 aí, tá? E hoje vamos falar um pouquinho das primeiras 3. Beleza? Então acompanha aí pra gente ver como é que funciona aí as 3 primeiras orações subordinadas substantivas. Vamos lá. Galerinha, a primeira oração subordinada substantiva da qual quero falar para vocês é a subjetiva. Então, como o próprio nome está dizendo, essa oração ela vai cumprir a função sintática de sujeito da oração principal. Então, na análise sintática, nós sabemos que existem 2 termos chamados sujeito e predicado. Lá no período simples temos o sujeito e o predicado. E agora no período composto vamos ver a oração subjetiva, que é aquela que vai fazer o papel de sujeito. Beleza? Então temos aqui algumas possibilidades da oração principal ela precisar de uma oração subjetiva para completar o sentido dela, e vamos ver aqui alguns desses casos. Primeiro desses casos é quando a oração principal ela é formada por um verbo de ligação e mais um predicativo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um período simples e aí eu falo do período composto. Vamos ver aqui o que é um verbo de ligação e um predicativo. Pensem aí na frase "a menina é bonita". Então eu tenho "a menina é bonita". Eu tenho lá o substantivo menina, tenho o verbo
de ligação, o verbo é, e tem o adjetivo bonita, que ele está servindo como um predicativo do sujeito. Por quê? Porque esse adjetivo ele é uma característica do sujeito, uma qualidade do sujeito que está sendo ligada a esse sujeito através de um verbo de ligação. Então, temos o verbo de ligação e o predicativo sendo ligados ao sujeito. E aí, nesse primeiro caso das orações substantiva subjetiva, se a gente tem na oração principal apenas o verbo de ligação e o predicativo, vai faltar o que para essa oração principal ficar completa? Vai faltar o sujeito, tá? Então, a oração principal não tem o sujeito, tem apenas o verbo de ligação e o predicativo, então ela precisa de um sujeito, e esse sujeito ele vai vir aonde? Ele vai vir na oração subordinada substantiva. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Parece claro que as aulas vão retornar em breve. Parece claro que as aulas vão retornar em breve. Então reparem aí que a minha primeira oração é parece claro. Temos a conjunção que, está ligando as duas, e as aulas vão retornar em breve é a minha segunda oração. Reparem que na minha primeira oração eu tenho apenas o parece, que é um verbo de ligação, e o claro, que é um predicativo. Só que eu não tenho nenhum sujeito nessa oração principal. Então, as aulas vão retornar em breve, tem aí o que? O sujeito aulas. Esse sujeito está onde? Ele está lá na minha segunda oração. Então eu classifico essa minha segunda oração como oração subordinada substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque, como eu acabei de falar, ela está fazendo o papel de sujeito da minha primeira oração. Da minha primeira oração, que é a minha oração principal. Então, temos aí esse primeiro caso, quando a oração principal ela possui apenas um verbo de ligação e um predicativo. Nesses casos, a minha segunda oração ela vai cumprir o papel de sujeito dessa oração principal, sendo assim classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Mais um exemplo aí para vocês. Ficou confirmado que o encontro será às 8 horas. Ficou confirmado que o encontro será às 8 horas. Então, percebam novamente. Temos a primeira oração com a expressão ficou confirmado. O ficou é um verbo de ligação e temos aí o confirmado, que ele é um predicativo. Temos a conjunção que está ligando essas duas orações e temos a segunda oração. A reunião será às 8 horas. Ficou confirmado que a reunião será às 8 horas. Então, essa segunda oração, temos aí o sujeito nela, o sujeito reunião, que está fazendo o papel de sujeito da minha oração principal. Da oração ficou confirmado. Beleza? Então aí, dois exemplozinhos de quando a oração principal é formada por um verbo de ligação e mais um predicativo. Tá? Esse é o primeiro caso em que a oração principal ela não possui sujeito, e aí a segunda oração ela vai fazer o papel de sujeito da oração principal. O segundo caso é quando a minha oração principal ela tem o tracinho si, vamos chamar de partícula apassivadora. Tá? Tem lá um verbo e mais o tracinho si, que é essa partícula apassivadora aí. Então, nesses casos da oração principal ser composta por um verbo e o tracinho si, a minha segunda oração ela vai servir como sujeito dessa oração principal. A oração principal será sem sujeito e a segunda será sujeito da oração principal. Então vamos lá, um exemplo para vocês. Sabe-se que as aulas retornarão em breve. Então reparem
aí, a minha primeira oração, ela é a oração sabe-se. Aí eu tenho a conjunção que vai ligar ela à segunda oração. E tenho as aulas retornarão em breve, é a minha segunda oração. Novamente, essa segunda oração, ela está servindo como o sujeito da oração principal, uma vez que a oração principal sabe-se, ela é uma oração sem sujeito, certo? Ela é formada só pelo verbo e mais o tracinho se, portanto é uma oração sem sujeito, e aí a minha segunda oração vai cumprir o papel de sujeito dessa oração principal. Beleza? Então temos lá oração principal formada por um verbo mais o tracinho se. A minha segunda oração, ela servirá como sujeito dessa oração principal, por isso será uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Outro exemplo para vocês. Entende-se que os alunos gostam da escola. Entende-se que os alunos gostam da escola. Então temos a primeira oração novamente, um verbo com o tracinho se, e a segunda oração, os alunos gostam da escola, tá lá o sujeito os alunos, e essa segunda oração vai estar fazendo novamente o papel de sujeito da minha oração principal. Então, dois exemplos aí para vocês de quando a oração principal ela é formada por um verbo e mais o tracinho se. Pessoal, um terceiro caso aqui de quando a oração principal ela é sem sujeito, e aí ela vai exigir uma oração subordinada substantiva subjetiva para completar o sentido dela, é quando a minha primeira oração ela é formada pelo verbo na voz passiva. Então, quando a minha primeira oração está lá com o verbo ou a locução verbal na voz passiva, ela vai ser uma oração que não tem sujeito e vai pedir uma outra oração para fazer o papel de sujeito dela. Então vamos ver um exemplo aqui. Tá? O exemplo que eu tenho para vocês é esse período aqui, ó. Foi anunciado hoje que as aulas retornarão em junho. Foi anunciado hoje que as aulas retornarão em junho. Então temos aí a nossa primeira oração. Foi anunciado hoje. Essa é a nossa primeira oração. O que é a conjunção, e as aulas retornarão em junho é a nossa segunda oração. E essa segunda oração novamente está fazendo o papel de sujeito da oração com a qual ela está ligada. Então, a oração foi anunciado hoje não possui sujeito, tem aí o foi anunciado, que é a locução verbal na voz passiva, e a minha segunda oração, por conta disso, está fazendo o papel de sujeito da primeira oração. As aulas, ela é sujeito lá da minha oração principal, tá? Portanto, eu classifico essa segunda oração como oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Então, acredito que ficou aí bastante claro para vocês que toda vez que a minha segunda oração ela está cumprindo a função sintática de sujeito da minha oração principal, eu tenho uma oração principal lá sem sujeito, e a minha segunda oração cumpre a função sintática de sujeito dessa oração, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Então, mostrei para vocês aqui 3 casos em que a primeira oração não tem sujeito e a segunda oração ela vai servir como sujeito da oração principal. Tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Se ficou complicado, cara, se eu falei rápido, se eu dei uma embolada no meio do campo aqui e nem percebi, ou então se você se distraiu e não acompanhou o raciocínio, volta esse vídeo de novo,
tá? Então, volta o vídeo de novo, presta atenção, assiste uma, assiste 2 vezes, até você conseguir entender bem o que eu tô falando. Se entendeu de prima, maravilha, você é muito inteligente, ótimo. Se não, volta de novo e assiste 1, 2, 3 vezes sem problema nenhum, porque de fato esse é um assunto complexo e às vezes a gente não consegue entender de primeira. Eu, quando estudava, cara, nunca consegui entender isso aqui de primeira e foi só repetindo até esse conhecimento fixar na minha mente e eu conseguir absorver isso, tá? Então, assista de novo até você conseguir pescar aí o sentido da coisa. A segunda oração subordinada substantiva da qual eu quero falar para vocês é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Nesse caso, conforme o próprio nome está indicando, ela vai cumprir a função sintática de objeto direto da minha oração principal. Então, temos novamente lá um substantivo exercendo uma outra função sintática, e essa função sintática é a função sintática de complemento verbal. É quando o substantivo exerce a função de objeto direto. Vou dar um exemplo para vocês com um período simples, uma oraçãozinha aqui de um período simples, para vocês entenderem como é que funciona um objeto direto. E aí, rapidão, vou dar esse exemplo e depois nós vamos para a função dessa oração, tá? Então, pensem na frase: o menino comprou um doce. O menino comprou um doce. Então, temos aqui o menino, que é o nosso sujeito, temos o verbo comprou. E aí, esse verbo comprou, ele exige um complemento, porque quem compra, compra algo, compra alguma coisa, tá? Dá o dinheiro e pega lá o doce, comprei algo. Então, esse verbo, ele é chamado de verbo transitivo direto, porque ele vai exigir um complemento e ao mesmo tempo esse complemento não precisa de preposição. Esse verbo, ele não precisa de preposição. Portanto, aí, o meu substantivo doce, ele está exercendo a função sintática de objeto direto do verbo comprou, tá? Temos o artigo 1, mas é só um artigo, e temos o substantivo doce exercendo essa função sintática de objeto direto. Por que objeto direto? Porque ele está completando o sentido do verbo comprou. O menino comprou o quê? Comprou um doce. Então, doce é substantivo e está completando o sentido do verbo comprou. Ou seja, está exercendo a função sintática de objeto direto do verbo comprou. Certo? Período simples aí. O menino comprou um doce. O menino sujeito, comprou verbo, um artigo, doce substantivo, que está exercendo a função sintática de objeto direto do verbo comprou. Beleza? Então vamos agora para o período composto por subordinação aqui, com essa oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora que vocês já sabem o que é um objeto direto, vocês vão perceber que no período composto por subordinação existe uma oração que vai cumprir esse mesmo papel de objeto direto da minha oração principal. Isso indica o quê? Que toda vez que a minha oração principal terminar com um verbo que exige um complemento, não pede preposição, mas pede um complemento, a minha segunda oração, que completar o sentido desse verbo, ela vai ser a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque vai estar fazendo esse papel de completar um verbo que exige um objeto direto. Vou dar aí um exemplo para vocês. A menina disse que comprou um doce. A menina disse que comprou um doce. Presta atenção aqui. Na minha oração principal eu tenho o sujeito, a menina,
e tenho o verbo disse. A menina disse é a minha oração principal. Eu tenho o que é a conjunção que vai ligar essas duas orações, e comprou um doce é a minha segunda oração. Reparem que a minha primeira oração, a menina disse, ela está terminando com o verbo disse, e é um verbo que exige um complemento. Por que esse verbo exige um complemento? Porque quem diz, diz alguma coisa, diz algo. Então o verbo diz, ele precisa de um outro termo que complete o seu sentido. Beleza? Então quem diz, diz alguma coisa. A menina disse o quê? E temos lá toda a segunda oração, comprou um doce, completando o sentido desse verbo disse. A menina disse o quê? A menina disse que comprou um doce. Então, novamente, a segunda oração, comprou um doce, está completando o sentido do meu verbo disse. Então, essa segunda oração toda, ela está exercendo a função de quê? Ela está exercendo a função de objeto direto do verbo disse, de objeto direto da minha oração principal. Se toda a minha segunda oração exerce a função de objeto direto da minha oração principal, eu classifico ela como? Então, a minha segunda oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que objetiva direta, professor? Porque essa segunda oração completou o sentido do meu verbo que está lá na primeira oração e não precisou de uma preposição. Temos aí a conjunção que sempre aparece ligando essas orações, mas não precisou da preposição, perdão. Portanto, ela é um objeto direto aqui do verbo disse. Um outro exemplo aí para vocês. O menino imagina que é bonito. Então, temos aí a primeira oração, o menino imagina, temos a conjunção que, e a nossa segunda oração é formada por essas duas palavrinhas aí, é bonito. Percebam que a minha primeira oração tem o sujeito, o menino, e tem o verbo imagina. E esse verbo imagina, ele necessita de um complemento. Porque quem imagina, imagina alguma coisa. O menino imagina o quê? Imagina que é bonito. Então reparem, como a segunda oração é bonito, ela completa aqui o sentido do verbo imagina. Então a minha segunda oração toda, ela está novamente completando o sentido de um verbo. Minha primeira oração terminou no verbo imagina e a minha segunda oração está completando o sentido desse verbo. Quando isso acontece, a minha segunda oração ela está exercendo a função sintática de um objeto direto em relação à primeira, e aí eu vou chamar essa segunda oração de quê? Vou chamar ela de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Outro exemplo aí para facilitar a vida de vocês de como funciona a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, se a minha oração principal tem lá o sujeito e tem um verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento não está na oração principal, ele está lá na segunda oração, então nesse caso a minha segunda oração ela é o objeto direto dessa primeira oração e ela é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza? Segundo caso aí das orações subordinadas substantivas. Então, no primeiro caso, o substantivo exercia a função sintática de sujeito. Nesse segundo caso, ele exerce a função sintática de um complemento verbal, que é o objeto direto. E temos agora o terceiro caso, que é bastante parecido com esse segundo. Por quê? Como a gente sabe, os complementos verbais eles são objetos diretos e objetos indiretos. Então nós temos agora o quê? Temos agora as orações objetivas indiretas. Vimos a objetiva direta e vamos ver agora a objetiva indireta. Que
funciona basicamente da mesma forma. A única diferença entre a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta e a direta é o mesmo que acontece entre um objeto direto e um objeto indireto, que é o quê? É o uso da preposição. Então, quando o verbo ele não tem sentido completo, mas ele exige uma preposição, o termo que complementa esse verbo ele é chamado de objeto indireto. Por quê? Por causa ali daquela preposição que está aparecendo ali no meio. Vou dar um outro exemplo aí para vocês no período simples. No período simples, o que acontece? Vamos pensar aqui numa oração. A menina gosta de carinho. Pronto. A menina gosta de carinho. Então tem o sujeito a menina, tem o verbo gosta. O verbo gosta necessita de um complemento, mas observamos também que o verbo gosta necessita de uma preposição. Porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa, tá? Eu não posso dizer a menina gosta carinho. Eu posso dizer a menina gosta de carinho. Então percebam que esse verbo, ele por si só já exige o uso da preposição. E aí, o substantivo carinho, que está lá no final, depois da preposição gosta, ele vai exercer a função sintática de objeto indireto do verbo gosta. Por que indireto? Novamente, porque esse verbo gosta, ele exige a preposição de. Beleza? Então, toda vez que um verbo não tiver sentido completo, mas exigir uma preposição, a palavra que completa o sentido desse verbo é chamada de objeto indireto. Então, da mesma forma que isso acontece no período simples, isso também acontece no período composto, e agora eu vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos ver um exemplo aqui. O menino confia em que seu time vai vencer. Então vamos lá. Temos aí a primeira oração, o menino confia em. Temos a conjunção que, ligando as duas. E temos o seu time vai vencer, é a minha segunda oração. O menino confia em a primeira, seu time vai vencer a segunda oração. Reparem que esse verbo confia, ele exige a preposição em. Quem confia, confia em algo, confia em alguém. Então, o menino confia em. Em quê? Que o seu time vai vencer. Então, toda essa segunda oração, que o seu time vai vencer, está completando o sentido do verbo confia. Reparem nisso. O seu time vai vencer, completa o sentido do verbo confia. Mas, entre o verbo confia e essa segunda oração, temos a preposição em. Então, como é que eu vou classificar a minha segunda oração agora? Ela vai ser objetiva direta? Não, não vai ser objetiva direta. Por quê? Porque o verbo confia exige a preposição em. Então vai aparecer a preposição lá, e aí, portanto, a minha segunda oração ela será uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Indireta, por quê indireta? Porque está completando o sentido do verbo que está lá na minha primeira oração, sendo que esse verbo exige o uso de uma preposição, tá? Então, minha primeira oração terminou lá com a preposição, tem o verbo e tem a preposição, e temos a segunda oração. A segunda oração, ela vai ser objeto indireto daquele verbo que está lá na oração principal. Beleza? Outro exemplo aí para vocês. Ele acredita em que Deus vai ajudar. Novamente aí, bem parecido com o outro. Ele acredita em, minha oração principal, que é a conjunção, Deus vai ajudar, é a minha segunda oração. Então reparem lá que na primeira oração existe o verbo acredita. Quem acredita, acredita em algo ou acredita em alguém. Então temos aí a exigência da preposição em. E temos lá a segunda oração completando o verbo acredita
com a preposição. Portanto, a segunda oração novamente vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, certo? Então, diferença entre objeto direto e objeto indireto, ou oração objetiva direta e oração objetiva indireta, é apenas essa, o uso da preposição. Toda vez que o verbo não exigir o uso da preposição, a minha segunda oração será objetiva direta. Quando o verbo exigir o uso da preposição, a minha segunda oração será uma oração objetiva indireta. Se ligaram nisso aí? Então, é isso aí, tá? Vimos aí essas três primeiras orações subordinadas substantivas, que foi a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Novamente, se sentiu dificuldade, volta esse vídeo, assiste de novo, preste atenção nos exemplos, tá? Observa isso em outros textos que vocês lerem, e aí realmente esse conteúdo vai internalizando aí na cabecinha de vocês, e depois vocês já vão conseguir olhar e identificar essas orações aí com bastante facilidade. Certinho? Pessoal, nesse primeiro vídeo eu falei só dessas três orações, mas como eu disse para vocês, são 6 orações subordinadas substantivas. Mas assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir essa aula em duas. Então nessa primeira parte a gente termina aqui, e na segunda parte a gente fala sobre as outras orações subordinadas substantivas. E aí novamente eu vou dar exemplos para vocês de como elas acontecem no período composto e de como elas exercem a função sintática de um substantivo lá no período simples. Certinho? Espero que vocês tenham curtido. Novamente, compartilha aí se você curtiu, deixe seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva também, dá essa moral aí pro professor do coração de vocês. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, até a próxima, beleza?